Em algum momento, algo quebra. Não é um colapso visível, não é um trauma, não é uma tragédia. É mais silencioso do que isso. Você acorda, segue a rotina, repete os mesmos gestos, responde mensagens que não lembrará amanhã. Trabalha para cumprir prazos que logo serão substituídos por outros. Volta para casa, dorme, acorda, repete. E então, no meio desse movimento automático, sem aviso, sem preparação, algo se impõe. Por quê? Não um porquê hoje, não porque comigo, não porque isso aconteceu, mas uma pergunta mais funda, mais desconfortável. Por que tudo isso? Por que levantar da cama? Por que insistir? Por que continuar se nada parece apontar para algum lugar? Albert Camus chama esse instante de o nascimento do absurdo. O absurdo não é uma crise emocional. Não é depressão. Não é pessimismo como o de Schopenhauer. É um choque de lucidez. Ele não está no mundo e não está em você. Ele surge entre o desejo humano por sentido, ordem e explicação e um universo que permanece mudo diante dessas exigências. Você quer respostas. O mundo não responde. Não porque seja cruel, não porque esteja escondendo algo, mas porque é indiferente. O universo não se importa com seus planos, não valida suas dores, não confirma seus esforços. Ele simplesmente existe. Em O Mito de Sísifo, Camus formula isso com precisão implacável. O absurdo nasce desse confronto humano e o silêncio irracional do mundo. Você pergunta e o mundo permanece em silêncio. E é nesse instante que algo se desfaz. A rotina perde o verniz. As explicações automáticas soam ocas. As promessas futuras perdem força. A ilusão de que existe um sentido garantido começa a rachar. Não porque você encontrou uma resposta, mas porque percebeu que talvez não haja nenhuma. E é exatamente aqui que o absurdo nasce. Não como teoria, mas como experiência. Diante do absurdo, a reação mais comum não é o enfrentamento, é a fuga. Quando o silêncio do mundo se impõe, quase ninguém suporta permanecer ali por muito tempo. A ausência de respostas incomoda demais. Então surgem as saídas conhecidas. Alguns fogem pela religião. Criam um sentido transcendente, uma ordem invisível, uma promessa futura que reconcilia o sofrimento presente com uma recompensa que ainda virá. O absurdo é dissolvido em mistério. A pergunta é silenciada pela fé. Outros fogem pela ideologia. Transferem o sentido da vida para a história, para a política, para o progresso humano. Acreditam que tudo caminha para um fim maior, que o sofrimento atual é apenas um estágio necessário. A esperança deixa de ser divina e se torna histórica, mas continua sendo esperança. E há aqueles que fogem pela distração. Não constroem sistemas de sentido, apenas não pensam. Preenchem o tempo com estímulos, repetição automática, entretenimento incessante, ruído constante. Não enfrentam o absurdo. Camus reúne todas essas estratégias sob o mesmo nome, fuga metafísica. Elas parecem diferentes, mas compartilham o mesmo gesto fundamental. Recusam aceitar o absurdo como ele é. Em vez de sustentar o silêncio, produzem respostas. Não porque sejam verdadeiras, mas porque são suportáveis. Camus não diz que essas fugas são fruto de fraqueza moral. Ele diz que são compreensíveis e ainda assim ilusórias. Em O Mito de Sísifo, ele é direto. Explicar o mundo é tentar torná-lo familiar. Vivê-lo é aceitá-lo como estranho. Camus não contorna a pergunta. Ele vai direto ao ponto mais incômodo. Se a vida não tem sentido objetivo, se o universo permanece indiferente, se toda a explicação parece uma construção frágil,
por que continuar vivendo? Camus afirma sem rodeios: só existe um problema filosófico verdadeiramente sério: o suicídio. Não como defesa, mas como confronto. A questão não é se a vida é difícil. A questão é se ela merece ser continuada diante do absurdo. Para Camus, o suicídio parece, à primeira vista, uma resposta lógica. Se o mundo não oferece sentido, encerrar a própria existência pode parecer uma forma de coerência. Mas essa coerência é ilusória. O suicídio não resolve o absurdo. Ele o elimina junto com quem poderia vivê-lo. É uma abdicação silenciosa, uma confissão de que o confronto foi insuportável. Camus é claro: matar-se é negar o absurdo, não aceitá-lo. Porque aceitar o absurdo não é buscar uma saída, é sustentar a tensão. Viver, para Camus, é manter o conflito vivo, continuar desejando sentido, sabendo que o mundo não o oferece. O erro não está em reconhecer que a vida não tem um significado dado. O erro está em desistir por causa disso. Camus não afirma que a vida tem sentido. Ele afirma que ela se impõe. Ela acontece, e enquanto acontece, exige uma resposta. Não uma resposta teórica, mas uma postura. O suicídio fecha a questão. A vida absurda a mantém aberta. E é justamente nessa permanência, desconfortável, lúcida, sem garantias, que Camus começa a delinear sua posição. Não como solução, mas como atitude. Se o suicídio não é a resposta, e se as fugas metafísicas apenas escondem o problema, então o que resta? Camus responde com uma palavra precisa: revolta. Não a revolta violenta, nem uma revolução política, muito menos a negação do mundo, mas uma revolta lúcida, constante e silenciosa. Revoltar-se, em Camus, não é destruir o absurdo, é recusar-se a fugir dele, é viver sem apelo, sem promessas futuras, sem explicações consoladoras, é manter o confronto aberto dia após dia. Camus insiste: aceitar o absurdo não é resignar-se. Resignação é desistência disfarçada. A revolta é permanência consciente. Ela não resolve nada, pelo contrário, ela sustenta. O absurdo exige clareza. A revolta preserva essa clareza. E é nesse ponto que Camus introduz a figura de Sísifo. Condenado a empurrar eternamente uma pedra montanha acima, sabendo que ela sempre cairá, Sísifo não espera a redenção. Ele não acredita em sentido oculto. Ele não aguarda a recompensa, e ainda assim continua. Para Camus, esse é o gesto fundamental. Sísifo não vence sua condição, mas também não se submete a ela. No momento em que desce a montanha, consciente do destino da pedra, ele possui algo que os deuses não podem tirar: a lucidez. É por isso que Camus escreve: é preciso imaginar Sísifo feliz. Não porque a tarefa seja agradável, mas porque ele assumiu plenamente sua condição. A felicidade aqui não é prazer, não é satisfação, é dignidade. A dignidade de quem vive sem mentiras, sem apelo, sem esperança que o absolva do presente. A revolta é isso, uma fidelidade permanente à própria consciência. Quando não existe sentido dado, algo inesperado acontece. Cai o peso da obrigação metafísica. Se não há um propósito imposto pelo universo, se não existe um roteiro oculto esperando ser cumprido, então ninguém deve nada à existência além do que decide sustentar. É aqui que Camus introduz uma liberdade estranha, não expansiva, não eufórica, mas lúcida. A liberdade absurda não nasce da esperança, nasce da ausência dela. Viver sem apelo significa viver sem esperar que o mundo legitime sua existência, sem exigir que a vida faça sentido para ser vivida, sem negociar com promessas futuras. Cada dia vivido se torna uma escolha consciente, não porque seja necessário, mas porque foi assumido. Camus não propõe intensidade como fuga, nem prazer como compensação.
Ele propõe presença. Viver o absurdo é viver no presente. Não por carpe diem, mas porque não há outro lugar onde a vida aconteça. Não existe depois que resolva o agora. Não existe final que redima o percurso. Existe apenas a continuidade, assumida, repetida, sustentada. A revolta, a liberdade e a lucidez formam um mesmo gesto. Não são etapas, são estados simultâneos. Viver absurdamente é recusar tanto o desespero quanto a esperança cega. É caminhar sem garantias, e ainda assim caminhar. Por fim, Camus não responde à pergunta sobre o sentido da vida. Ele a desmonta. A vida não precisa de sentido para ser vivida. Ela precisa ser enfrentada. O absurdo não é um problema a ser resolvido. É uma condição a ser reconhecida. E reconhecer não significa ceder, significa não mentir. Viver sem sentido objetivo não torna a vida menor, torna-a mais honesta. Sem promessas invisíveis, sem justificativas futuras, sem absolvições metafísicas. A dignidade, para Camus, nasce exatamente aí, na recusa de fugir. Continuar vivendo sabendo que o universo é indiferente não é fraqueza, é coragem sem espetáculo. Talvez a pergunta final nunca tenha sido qual é o sentido da vida, mas algo mais difícil de sustentar. Como você vive sabendo que talvez não exista nenhum? Camus não oferece salvação, ele oferece lucidez. E para quem suporta viver sem ilusões, essa lucidez já é uma forma de vitória silenciosa. Fala pessoal, Fenrir aqui, agora sem roteiro. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado. Há mais conteúdo como esse no canal. Até a próxima!